tem uma mensagem presente, assim como teve na época do dilúvio, Deus também tem uma mensagem presente também para os nossos dias. E essa mensagem é chamada de último convite de misericórdia. Ela é a mensagem do quarto anjo em Apocalipse 18, de 1 a 4, aonde Deus nos cinge, Deus nos fortifica, Deus nos cinge com o seu Espírito, como atalaia, para nós dar essa mensagem ao mundo, a dividir o mundo sobre a queda de Babilônia. As igrejas caíram, uniram-se ao Estado e vão agora perseguir os remanescentes filhos de Deus, fora dos templos. Deus cingiu o seu novo líder em 2020, que é o irmão Elias Joanã Coutinho, o qual é o leão da tribo de Dan, conforme está lá em Deuteronômio 33:22. Deus cingiu, e é nele que Cristo vai incorporar. E em Judá Cristo encarnou, agora Cristo incorporará em irmão Elias Joanã para pelejar contra a besta e contra a imagem da besta. Para liderar também Cristo, para Cristo liderar por intermédio de irmão Elias Joanã os 144 mil discípulos. Talvez alguém que vai assistir o meu vídeo pela primeira vez agora, eu com túnica, é que os 144 mil liderados pelo irmão Elias e por Cristo, eles terão que em tudo imitar a Cristo, para cumprir isso que está na profecia. Quando o povo de Deus estiverem refletindo perfeitamente o caráter de Cristo, então Cristo virá buscar pelos seus. Então por isso que eu estou de barba, por isso que eu estou deixando o cabelo crescer, porque até no aspecto exterior, não só no aspecto interior, nós precisaremos imitar Cristo. E eu agradeço ao meu colega Natanael, que está aí segurando o celular. É difícil achar uma pessoa que segura o celular para a gente gravar. E agradeço o pessoal também que está aí sentado também para escutar essa mensagem. Mas que mensagem? A mensagem que fala também que agora em junho, dia 10 de junho, vai ter a incorporação. Cristo vai incorporar para pelejar contra as nações. E esta incorporação, como é? João, lá em Apocalipse 10, quando desferiu-se o sétimo trovão, e João ia escrever. Aí o anjo disse, não escreva. Não escreva ainda. Porque isso era uma profecia sobre a incorporação que só iria ser revelada agora no cumprimento dela, nos dias do coronavírus. Para que, se tivesse sido escrito naquela ocasião, hoje teria muitos dizendo que Cristo vai incorporar nele. Mas não. Foi revelado só agora, no tempo do coronavírus, para aquele no qual Cristo vai incorporar, para pelejar contra a besta e a imagem da besta. Para dar aqui mensagem. Para dar a mensagem do quarto anjo, que dá força à terceira mensagem angélica. Que diz, se alguém adorar a besta, a imagem da besta, os protestantes apostatados, que é a Babilônia, que é o falso profeta, e receberam o sinal da besta, que é o falso sábado, a guarda do domingo, na sua testa e na sua mão. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que isso é 7 pragas do Apocalipse 16. Para pelejar contra os inimigos que se levantará contra a verdade e contra Cristo, então foi profetizado Jacó, lá em Gênesis 49:9. Gênesis 49:9 está falando da encarnação. Cristo encarnou em Judá. Quando diz lá que Judá é leãozinho, da presa subiste filho meu, estava falando da encarnação de Cristo em Judá. Mas quando Jacó profetizou lá em Gênesis 49:16-18 que julgará o seu povo, estava falando que Cristo, o juiz, incorporaria em Dan para julgar as nações agora, para o cetro de ferro. E para pronunciar um juízo de sentença contra todos aqueles que são soberbos, os que cometem a perversidade. Mas que também reconciliaria o coração, porque Cristo vai vir no espírito de Elias, no irmão Elias Joanã, para converter o coração dos pais aos filhos também, para colher a grande multidão, usando os 144 mil, para completar os súditos do rei. Então, quando Jacó disse, Dan julgará o seu povo, e disse que Dan é serpente, morde o talão do cavalo e faz o cavaleiro cair para trás, é porque em Dan
Cristo, como prudente, como uma serpente prudente, por isso que Moisés levantou a serpente no deserto, porque Cristo também, para esmagar a cabeça da serpente, ele é representado como o único remédio para, como é da cobra que se tira o remédio para neutralizar o veneno dela, então por que Cristo se fez pecado, como diz Paulo, para socorrer os que são tentados? Então, por isso que Moisés levantou a serpente. Aí, então, Cristo, em irmão Elias Joanã, no líder que ele escolheu, em junho, o novo líder da igreja do sétimo dia, então Cristo vai fazer cair os cavalos, vai morder o talão do cavalo preto, que é o sistema papal, o talão do cavalo vermelho, que é os protestantes apostatados, e o telão do cavalo amarelo, que é o espiritismo, os três espíritos imundos, da boca da besta o catolicismo, da boca do protestantes apostatados, o cavalo vermelho, e da boca do dragão, o espiritismo, que é representado pelo cavalo amarelo. Com esta finalidade, Cristo chamou o irmão Elias. E então por isso que, porque quando Jacó diz assim, a tua salvação espero, ó Senhor. Por que Jacó chama de ó Senhor? Porque e no leão da tribo de Dan, que Moisés falou lá em Deuteronômio 33, 22, dizendo assim, Dan é leãozinho, saltará do Cazã. Então aí está relacionado com o que Jacó falou em Gênesis 49, 16 a 18, que julgará o seu povo quando Jacó chama Dan de meu Senhor, porque em Dan vai estar incorporado a pessoa de nosso irmão eterno, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para dar a denúncia contra as igrejas que tiraram a falsa liberdade religiosa. Vão comandar o Estado dos 10 reinos. Primeiro reino, Estados Unidos, Canadá e México. Segundo reino, toda a Europa. Terceiro reino, Japão. Quarto reino, África do Sul. Quinto reino, antigo bloco soviético. Sexto reino, divisão sul-americana. Sétimo reino, Norte da África e Oriente Médio. Oitavo reino, parte central da África. Nono reino, Ásia. Décimo reino, China e Coreia do Norte. Então, esses 10 reis se levantarão, entregarão seu poder para a besta. Entregarão seu poder aos 10 reis. E a besta vai dominar, embora os 10 reis, sem perceber, que estão comandados, assim como o Império Romano não percebia que estava sendo comandado pelo Caifás, que naquela época foi usado por Satanás o sistema hebraico apostatado, não percebeu o Império Romano, assim também os 10 reis, ao ser dominado agora pela a besta e pela imagem da besta, não perceberão que estarão sendo influenciados para pelejarem contra o Cordeiro. Mas Apocalipse 17, 14 diz, mas o Cordeiro os vencerá, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E com o Cordeiro, os seus eleitos. Eu, você, se tivermos a coragem de não adorar a besta. E não receber o sinal da besta, que é a guarda do falso sábado, a guarda do domingo. Mas antes guardar o sábado, o verdadeiro sábado, que é o sábado, o quarto mandamento da lei de Deus. As leis de Deus contra as leis dos homens. De um lado os que observam os mandamentos de Deus guardando o santo sábado, e de um lado os que adoram a besta guardando o domingo. A escolha é sua, mas que Deus abençoe você para você fazer a escolha certa. Em nome de Cristo, amém. Para denunciar o selo da besta, que é a guarda do dia da besta, que é o domingo, o dia do sistema papal, e também agora dos protestantes apostatados que se uniram no ecumenismo. Ecumenismo, a palavra ecumenismo quer dizer em comum, irmão. As igrejas estão unidas com o papado no ponto em comum da doutrina que nega que Deus é um só, a doutrina da Trindade que diz que Deus é três. A doutrina que nega o sábado verdadeiro, impondo um falso sábado, a observância do primeiro dia da semana. Deus nos unja, Deus nos cinja, que possamos discernir. Cristo aconselha que nós compremos o lírio, que é o seu Espírito, o Espírito do próprio Cristo, não o Espírito de uma trindade católica, que diz que é uma terceira pessoa do Espírito Santo, não. O Espírito, Isaías 43, é o Espírito do Senhor. Quando a Bíblia diz o Espírito de Nabucodonosor se perturbou, não está falando de um outro Nabucodonosor, está falando do Espírito de Nabucodonosor. Então quando diz o Espírito do Senhor, em Isaías 43, Paulo explica em Romanos 11, 34, é o Espírito do próprio Pai, que independente da personalidade do Filho, ele se faz presente. Por isso que ele diz, eu tiver 2 ou 3 pessoas reunindo no meu nome, eu estou no meio. Quero agradecer ao Carlos Santiago pela paciência, quero agradecer à irmã Cris Gomes, um abraço todo especial, minha irmã,
Agora eu quero explicar para vocês, porque agora eu estou usando túnica na hora da pregação, e estou deixando a barba crescer e o cabelo também. Porque os 144 mil, agora no último dia, quando as pessoas me perguntam, o que é isso, Enoque? É promessa? Eu digo, sim, é uma promessa. Porque os 144 mil deverão tudo imitar o caráter do nosso irmão eterno, até no aspecto exterior. Deus, a restauração de toda a verdade, assim como Cristo diz, assim convém cumprir toda a justiça. Como Cristo diz, que assim convém cumprir toda a justiça. Quando João fez uma objeção, dizendo que não era digno, ele era quem precisava ser batizado por Cristo, Cristo não deixa, batiza, porque convém cumprir toda a justiça. Porque assim convém cumprir toda a justiça. Então, aí, assim também toda a justiça, que Deus não concorda que o homem faça barba. Que Deus, quando se faz um voto, principalmente o voto de Cristo, Nazireu, Cristo também não se deixou a navalha ali para o cabelo, como Sansão também não deveria ter deixado, para permanecer aliado com Cristo e com o Pai Eterno. E em relação à nova aliança agora, que Deus, embora Malaquias 3,6 diz que Deus não muda, mas uma coisa, Deus muda num ponto. Não é que é mudança das doutrinas, do padrão do caráter divino, que é a sua santa lei, que está lá em Êxodo 23 a 17. Mas é o padrão assim, que Deus rejeitou, o Eterno rejeitou a circuncisão, que era o que representava, que era o símbolo da aliança do pecador no Antigo Testamento, quando o pecador se arrependia verdadeiramente e pela fé clamava o sangue de Cristo como perdão pelos seus pecados. E aí o Cordeiro escrevia o nome desse pecador arrependido no livro dele, no livro da vida do Cordeiro. Como Moisés disse que o livro, o nome dele estava lá. Até Moisés, num momento assim, de luta pelo povo, disse: perdoa esse povo, então risca o meu nome do teu livro. Então, uma maneira de Deus, a maneira de Deus selar a união do pecador no Antigo Testamento era a circuncisão. Circuncisão é que no 8º dia a criança tinha que se cortar o prepúcio, aquela parte frontal do pênisinho da criança, cortava-se o prepúcio, era chamado de circuncisão. E um adulto, se ele se convertia e ele não era circuncidado, ele tinha que também passar por esse processo, que era um tanto dolorido. O órgão genital do homem tinha que ser colocado numa pedra e se cortava aquela parte frontal do prepúcio, né? do pênis do homem. Então era o símbolo da fé da antiguidade. Como o sistema hebraico entrou em apostasia, Deus rejeitou esse símbolo da aliança, constituindo um outro símbolo, que era o batismo. Aí Deus revelou a João, agora é o batismo, mergulhar na água, agora é o símbolo da fé. Mas agora, como as igrejas, em todas elas, entraram em apostasia, exceto os filhos de Deus estão lá dentro que ainda vão sair. Então agora Deus constituiu agora um novo símbolo para a nova aliança, revelada ao líder dele, irmão Elias Joanã, que é o símbolo de levantar as mãos para o alto e confessar a incorporação de Cristo. Irmão, a incorporação de Cristo, mas alguém pode perguntar, mas onde está na Bíblia a incorporação? Não foi escrita. E João ia escrever a incorporação de Cristo, mas o anjo disse, não escreva, que isso será nos dias, isso seria luz para os nossos dias hoje, para quem se quiser posicionar ao lado dos 144 mil que estão fora, que não se contaminam com comunhão, ou seja, estão fora de todas as igrejas, 144 mil que de Cristo, deverão fazer a profissão de fé, levantando a mão para o alto, crer que Cristo vai incorporar, porque o que João ia escrever era a incorporação de Cristo no seu último líder, Elias Joanã. Era a incorporação. Por que não foi revelado e não foi escrito na Bíblia? Porque se tivesse sido escrita, hoje teria milhares de pessoas dizendo que Cristo vai incorporar nele. E talvez eu seria mais um, se deixasse ser enganado. Cristo vai incorporar em mim, não é em Elias Joanã, não. Cristo vai incorporar em Zacarias, não é em Elias Joanã, não. Aí, por isso que agora o símbolo da fé, de se posicionar, de se demonstrar que
que está do lado de Cristo, que se coloca do lado de Cristo, que aceita guardar o centro do Deus e não sabe, inclusive os outros 9 mandamentos, os 10 mandamentos da lei de Deus, é fazer a sua profissão de fé. Quando a pessoa realmente resolver se entregar, se consagrar a Deus e a Cristo, deverá fazer e deverá gravar um vídeo para enviar para o líder, para se tornar notório no ministério de Deus, que é o ministério do quarto anjo. Levantar as mãos para o alto e dizer: creio que Cristo vai incorporar no seu servo Elias Joanã para a realização da última grande obra de peleja contra a besta e a imagem da besta, para dar a última mensagem de Deus ao mundo. Então, aí fazer essa profissão de fé, que Cristo vai incorporar no seu servo Elias Joanã, e aí a pessoa se demonstra que está do lado de Cristo, porque Cristo vai estar no seu servo, o leão da tribo de Dan. Lembrando, Isaías 33, 22, Moisés fala do leão da tribo de Dan, e Jacó fala em Gênesis 49, 16 a 18, comparando, você pode comparar com o leão da tribo de Judá, leão quer dizer leão jovem, leão vigoroso, leão que vai vencer o leão derrotado, que é o leão Satanás, porque também a Bíblia também chama Satanás, como ele quer ser Deus, Satanás, a Bíblia também chama Satanás de leão, mas só que é um leão que anda rugindo, procurando, arrudeando as pessoas, procurando devorar as pessoas. Porém, o leão da tribo de Judá, que é Cristo, não, ele arrudeia, ele está ao nosso lado, a nos proteger, procurando nos salvar, procurando fazer nós entender, como diz Paulo, qual seja a sua boa, agradável e perfeita vontade. Minha gratidão a vocês que perseveraram aí, meu irmão Carlos e minha irmã Cris. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês, que Deus dê um discernimento espiritual, entendendo vocês que o Espírito Santo não é o Espírito da Trindade Católica Romana, que entrou no Concílio Niceno no ano 325, mas é o Espírito do próprio Pai e do próprio Filho. Eles compartilham de um só Espírito, o Pai e o Filho, de maneira invisível em nosso meio. E eles só podem entrar dentro de nós por meio do Espírito, porque Cristo tem o corpo com o qual ele intercede por nós diante do Pai, no lugar santíssimo, no segundo compartimento do santuário celestial. Então ele entra em nós por meio do seu Espírito. Por isso que ele diz lá em João: aquele que me ama guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Ele e o Pai mora dentro do coração daqueles que resolvem se posicionar, sair se tiver em alguma Babilônia, sair e se posicionar, fazer a sua profissão de fé, meu irmão, e crer que o Espírito de Deus vai estar dentro de nós para nos ajudar a caminhar nessa caminhada que para nós é impossível, mas para Deus tudo é possível. É pela fé, meu irmão, é pela fé que nós aceitamos. E Paulo diz que lá em Efésios 2,8, que é pela fé que somos salvos. Salvos de quê? Do pecado. E o que é pecado? 1 João 3,4 diz que é a transgressão da lei de Deus. Então nós nos arrependemos, nós saímos do caminho da transgressão, que é o caminho largo da perdição, e entra no caminho estreito. Estreito não é porque é um caminho ruim, não, de andar, não. Estreito porque são poucos os que se decidem aceitar. Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Quando nós colocamos o nosso livre-arbítrio do lado do nosso Pai e do nosso irmão eterno, que morreu por nós na cruz, então ele nos predestina. Predestinar não é destinar. Predestinar, irmão, é uma preparação de Deus, porque Deus só prepara para o destino da vida eterna. Agora, se nós não decidirmos estar do lado do Pai eterno e do Filho eterno, aí o mal nos predestina para o destino da perdição eterna. Mas ao escolhermos, ao termos a coragem de nos escolher estar do lado do nosso irmão eterno e fazer nossa profissão de fé, levantando a mão para o alto, então ele nos aceita e ele vem fazer morada em nós e ele nos pré é uma preparação, assim como o pré-natal é uma preparação para o nascimento de uma criança, assim como o pré-natal é uma preparação para o nascer de uma criança, assim o predestinação é o preparar de Deus para nascer em nós a vida eterna, para nos glorificar no dia da vinda do seu Filho. E estamos muito próximos, porque as últimas profecias estão se cumprindo, e as últimas profecias que estão se cumprindo serão rápidas. Paulo diz, aquele que Deus chamou, o que Paulo dá o Espírito de Deus em Paulo dá uma ênfase especial àqueles que Deus chamou.
e atende. Não entra detalhe, porque aquele que Deus chamou é aqueles que Deus chama e atende. Aqueles que Deus chamou e botou o livre-arbítrio do lado de Deus, porque o livre-arbítrio, a decisão é nossa. Não é Deus que decide por nós, é nós que decidimos se colocar do lado de Deus. Então, aquele que Deus chamou, Paulo diz, a este também predestinou, está preparando para o destino de uma vida eterna. Aquele que Deus predestinou, a esse também justificou, ou seja, perdoou a transição passada, a transição da lei de Deus passada. E ao que Deus perdoou, a esse também glorificou. A glória de Deus em nós é o quê? Quando é que Deus é glória? Quando é que a glória de Deus vai brilhar em toda a face da terra, meu irmão? Quando a glória de Deus vai brilhar? Ao nós guardar a sua lei. Porque a lei de Deus vai ser anulada em toda a face da terra. Com a imposição. A falsa liberdade está vindo em toda a velocidade. Anulando a lei de Deus. Começou a anulação já nos Estados Unidos. Quando botaram a obrigatoriedade de se ensinar a lei do catecismo nas escolas norte-americanas. Porque os Estados Unidos da América do Norte é a sede dos protestantes apostatados. É lá onde está a sede das igrejas apostatadas. E então, ao anularem a lei de Deus lá, colocaram a lei do catecismo, que é a lei que contraria a lei de Deus, a lei do catecismo, contraria a lei de Deus, porque está lá o terceiro mandamento, guardar domingos e festas, mas Deus não mandou guardar domingos, Deus mandou guardar o sábado. E lá também tiraram o segundo mandamento que proíbe a idolatria, tiraram o segundo mandamento que proíbe a idolatria, e para tapar a brecha do segundo, dividiram o 10º em 2. Nono, não desejar a mulher do próximo, 10º, não cobiçar as coisas alheias. Viu? Para tapar a brecha do segundo que tiraram. Guardaram. Aí, na imposição deste falsos mandamentos no estado da América do Norte, uma criança, quando viu o anúncio disso, Deus expressou o desgosto dele. A criança desmaiou. Então, no momento em que a lei de Deus for anulada em toda a face da terra, Deus terá os seus servos que fará com que a luz da glória de Deus brilhe em toda a face da terra. Assim como uma pequena luz, uma pequena lâmpada ilumina uma grande extensão de uma casa, assim, irmão, a luz, que não é pequena, é grande. Mas eu digo o número, em questão de número é pequeno, porque vai ser comparado aos que não vão se posicionar, é um número muito pequeno. Porém, esse número pequeno vai fazer com que a glória, Deus, por intermédio dessas pessoas, Cristo vai fazer com que a glória dele ilumine toda a face da terra. E Cristo mesmo, aqueles que se posicionaram lá dentro, Cristo mesmo vai salvar. Até mesmo em meio à morte, porque a besta, a imagem da besta, influenciando o poder civil, vai matar. Vai matar muito dos meus irmãos. Porque o que foi, Eclesiastes 9, será novamente. Assim como na Idade Média, mataram, a Igreja Católica matou mais de 100 milhões de cristãos. O papado, o líder da Igreja Católica matou mais de 100 milhões de cristãos. Porque vai ter uma grande multidão qual ninguém vai contar. Porque ao morrer é como milho, falei para o rapaz na casa lotérica em Oricuri, que quando um caroço de milho morre por terra, daqui a 10 anos tem quantos sacos de milho? Então, o diabo acarretar a morte, usando as igrejas, a imagem da besta e o papado, usando o espiritismo, que é o cavalo amarelo, com Apocalipse 6, 7 e 8, cuja piloto é a própria morte do inferno, que é o próprio diabo, vai acarretar a morte de cristãos, de pessoas tementes a Deus. Mas ao esses cristãos cair por terra, o sangue desses cristãos vai arrebanhar. A vida de Cristo, o sangue de Cristo dentro da vida desses cristãos, o sangue de Cristo dentro da vida desses cristãos, vai arrebanhar milhares de ovelhas para o lado da verdade. Prepare, meus irmãos. Oxalá que Deus salve você, irmã Cris, você, meu irmão Carlos. Amém e amém.